Spiritus, mentes tuorum visita, impressum per gratia, quae tu creasti vectora. Qui scelis paracritus, altissimi dono Dei, fans vivos ignis. Já estamos num novo tempo, o tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde a festa do batismo do Senhor, nós estamos celebrando esse primeiro bloco do tempo comum. O tempo comum é entendido como o tempo do cotidiano, onde nós iremos, nesse cotidiano, viver a experiência do discipulado de Jesus. Isso é muito importante para que nós entendamos que a vida de fé, ela não vive só de elementos extraordinários, miraculosos, grandiosos. Não. A nossa vida de fé também é vivenciada no nosso cotidiano, nas realidades, entendo o termo, mais banais, nas realidades mais simples. Também lá, também nesses momentos, é preciso viver a fé. Isso nos faz entender que nossa vocação é ser sal da terra e luz do mundo, onde quer que estejamos. Ou seja, onde quer que estejamos, aonde quer que formos, devemos ser discípulos do Senhor, no trabalho, no descanso, no lazer, nas agonias, nas situações boas, discípulos do Senhor. O texto para nós que nos é oferecido é o início da carta aos Hebreus, que retoma lá na noite, no dia santo do Natal, quando nós ouvimos esse primeiro capítulo da carta aos Hebreus, que diz que muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas, nesses dias que são os últimos, ou seja, os dias plenos dentro do programa de salvação do Pai, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Aqui nós temos duas realidades. Ele constitui como herdeiro e por isso que Jesus, o herdeiro, nos tornou co-herdeiros das coisas do alto, diz Paulo. E também Ele criou o universo, nos faz lembrar do prólogo de São João, que no princípio era a palavra estava em Deus, tudo foi feito por ela. Então, por Ele, o Filho, Ele criou o universo. Mas desse texto, o que nos chama a atenção? Lógico, tudo, né? Mas é justamente essa prática para a vida de fé. Primeiro, é reconhecer que Ele é o Filho de Deus, o Pai, né? E Ele é o meu filho, eu hoje te gerei. Eu serei para Ele um pai, Ele será para mim um filho. E quando o Pai fez entrar o primogênito no mundo, Deus diz, todos os anjos devem adorá-lo. É a nossa vida de fé. A adoração ao Senhor e o entendimento de que o Pai guia todas as coisas para que sejamos salvos. Repito, em todas as circunstâncias de nossa vida. O convite, adorai o Senhor Deus, vós anjos todos, e o Evangelho, abrindo esse ciclo chamado primeira parte do tempo comum, já nos convida a entender como vemos no Evangelho de Marcos, no seu início, Jesus inicia dizendo, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Depois torna os irmãos André e Pedro, o convite, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens, e depois a Tiago e João também os convidou e eles largam tudo
ouvindo o chamado do Senhor. E esse chamado foi tão forte, tão verdadeiro, tão profundo, que eles largam tudo, não só redes e barca, mas deixam o pai Zebedeu, os seus empregados, ou seja, eles tinham uma certa condição, e começam a seguir Jesus. Eles encontram o sentido de sua vida. É preciso que nós também escutemos o Senhor nos convidar, e nesse convite é preciso que encontremos o sentido da nossa vida. O sentido que vai ser vivenciado no cotidiano da vida. Nem com muitos risos, nem com poucos risos. Nem com muitas alegrias, nem com poucas alegrias. Nem com muitas tristezas, nem com poucas tristezas. No cotidiano. É entender que o Senhor nos chama à conversão e, com a graça dele, perseverar nessa vida de seguimento ao Senhor. Que Ele nos abençoe, a nós, nossa segunda, nossa semana, e que recobremos sempre na fé que Ele está comigo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.